Descobri aqui, gente, por que a GUP não funciona. E eu quero trazer para vocês. Quando eu estava preparando o conteúdo aqui, eu vi um comentário desse aqui no Reclame Aqui, ó. GUP não funciona. Tem um currículo há cerca de 2 anos na GUP. Apesar de ter um currículo exemplar e vasta experiência, a inteligência artificial da GUP não encaminha meu currículo para os recrutadores. Eu tenho que ligar na empresa, enviar meu currículo direto para o RH. Sistema bem ruim e desleal para quem procura emprego. Precisam ter mais empatia com quem está buscando trabalho. Vamos lá, galera. Quem aqui concorda com esse tipo de comentário aqui no Reclame Aqui? Quem acha que realmente a GUP não funciona? Aqui é um ponto que eu quero que vocês entendam, tá? A GUP, já para deixar claro para vocês, a GUP funciona. Só que a gente precisa entender como é o funcionamento deles. A gente precisa entender como é os bastidores ali do recrutamento, precisa entender o que acontece por trás, por que nosso currículo não está sendo aprovado, por que a gente não é chamado para uma entrevista de emprego, para a gente não ficar divulgando ódio. Uma das coisas que eu falo com os meus alunos é: não vamos divulgar ódio. A gente não vai divulgar ódio para a GUP, a gente não vai divulgar ódio para o LinkedIn, não vai divulgar ódio para o Rick, para concorrentes meus, não vai divulgar ódio para ninguém, para nenhuma empresa, porque isso é ruim para a imagem de vocês, tá? Vamos ser pessoas do bem. Aqui a gente está fazendo uma comunidade do bem. E aí a gente tem que parar para pensar. Vamos parar para pensar. Se a GUP não funcionasse de verdade, será que empresas como Boticário, Ambev, Coca-Cola, Vivo e tal, continuariam pagando a ferramenta GUP? É só a gente parar para pensar. Pô, a ferramenta não funciona. Por que eles não usam Excel? Por que eles não saem da GUP e vão para outra ferramenta? Porque talvez a ferramenta funcione, está se pagando. Vamos parar para pensar nisso. Ó, a ferramenta talvez funcione. Então, tá funcionando para eles e tá funcionando para alguém. Uma pessoa vai ser contratada, os outros não. Então, muita gente não vai ser contratada e vai achar que a ferramenta não funciona, mas uma pessoa vai ser contratada. E às vezes, como tem tanto hate na internet, tem tanta gente criticando, essa pessoa que é contratada, ela acaba não divulgando o seu resultado positivo dentro da GUP, no LinkedIn. Acaba não divulgando, porque pô, fica meio receosa, recaída ali de poder trazer esse ponto. Mas eu quero perguntar aqui, genuinamente, na live, tem alguém que já foi chamado para uma entrevista na GUP? Me digam aí, se vocês já foram. Alguém já foi chamado ou não, só para a gente poder utilizar aqui. Eu vou sempre trazer histórias de pessoas também que já conseguiram ser aprovadas na GUP para vocês verem que existem. São pessoas reais, essas pessoas de fato existem. Mas é por quê? Pensem aí no processo seletivo. Aí, ó, o Marcos botou aqui, ó. Opa, já fui. O Marcos já foi chamado. A Rosana falou aqui, ó. Sim, também. Tá vendo? Tem pessoas, fui chamado para entrevista. Tá vendo? Acontece, galera. E muita gente falou, né? Nunca. Sim, eu fiz entrevista na segunda. Ó, o El aí, ó. Que legal. Sim, mas ultimamente não. Olha só, fui uma vez, já fui também. Então, ó, que massa. Já fui, mas não avancei. Então, beleza, gente, ó. Aqui muitos de vocês já foram chamados, outros ainda não. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente vai comemorar em conjunto. Vamos fazer isso, galera? Vamos fazer isso? Quando alguém for chamado na GUP, através do que a gente tá aprendendo aqui, a gente vai comemorar? Teve alguém que foi aprovado na GUP depois de conhecer meu conteúdo? Ó, só para eu poder saber, assim, Rick, depois de você eu fui aprovado na GUP. Pô, top. A gente vai comemorar. Vamos comemorar, porque a vitória do outro, a gente comemora a vitória do outro. E quando for a nossa vitória, aí o outro vai comemorar também. A gente faz essa comunidade do bem. Isso aí que é importante, tá? Ó, meu primeiro emprego foi pela GUP. Tá vendo, gente? A GUP funciona. Já fui chamada graças ao PRH. Boa, Melzinha. Muito bom. Show de bola. Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu gosto de fazer analogias, para a gente poder explicar um pouquinho mais como que a GUP funciona. Eu trouxe aqui uma analogia que eu acho que vai ser interessante para todo mundo. Eu fui olhar também uma reclamação aqui em relação ao iFood. Olha só, pizza fria e atrasada. Venho aqui neste canal para expor minha situação desagradável que eu passei novamente a usar o iFood. Recebi ontem visitas em casa, paguei uma pizza cara e tal, a pizza veio fria e atrasada. Eu não vou ler todo o comentário da pessoa. Mas vamos parar para pensar aqui também nessa situação do iFood do Reclame Aqui. Eu quero que vocês me falem no chat. De verdade. Quando você pede uma pizza aí em casa, eu fiz essa pergunta para os funcionários da minha empresa hoje, ontem, na verdade, da equipe Ricarreira. Quando você pede uma pizza aí em casa e a pizza chega fria e atrasada, vocês automaticamente colocam a culpa no aplicativo do iFood, na ferramenta iFood, ou talvez a culpa é do restaurante, ou talvez a culpa é do motorista. Vamos parar para pensar. Bota aí.
Quem que vocês botariam? Ó, eu vou até mostrar aqui um fluxo que eu achei legal. Olha só. A gente faz o pedido realizado pelo aplicativo do app, né? Pela tecnologia do iFood. O restaurante recebe o pedido. Lá o cozinheiro, a pizzaria prepara o pedido e depois tem entrega. Então a gente tem aqui algumas pessoas que podem ter errado. Pode ter sido a pessoa que pediu, no primeiro cenário. Pode ser o aplicativo do iFood, que errou. Pode ser o restaurante. E pode ser aí o motorista. E aí, deixa eu ver vocês. Normalmente, quando a pizza chega fria e atrasada, do restaurante. Então, vamos lá, vamos parar para pensar. O problema não foi o iFood. O problema foi o restaurante que estava utilizando a ferramenta do iFood. Ou então, o problema foi o motorista que errou o caminho e está utilizando a ferramenta do iFood. Por que eu gosto de trazer essa analogia aqui do iFood? Para a gente parar para pensar. Muitas das vezes, a maioria das reclamações que vocês levam para a GUP não deveria ser divulgado para a GUP. A culpa não é da GUP. A culpa muitas vezes pode ser nossa, porque a gente não sabe usar a ferramenta da GUP, a gente não sabe como se valorizar na GUP. A culpa muitas vezes pode ser, e a maioria das vezes é, do recrutador, que não soube utilizar a ferramenta da GUP para mandar um bom feedback para vocês, para ajudar vocês, para não deixar vocês no limbo. A culpa muitas vezes pode ser do gestor, que botou lá um bocado de etapa. A culpa também pode ser da GUP. Também pode ser, porque a GUP não é perfeita. Eu não estou aqui para falar que a GUP é 100% perfeita, a empresa é perfeita. Não, não é. Também pode ser. Mas 95% das vezes, a culpa normalmente não é da ferramenta. E sim das pessoas que utilizam a ferramenta. Quando a gente para pensar no iFood, a gente entende isso, né? Pô, a culpa não foi da ferramenta iFood. Ou fui eu que pedi errado minha pizza, ou foi o restaurante que fez errado, ou foi o entregador. Mesma coisa falando de GUP. Ou fui eu que cadastrei o meu perfil errado na GUP, ou foi o recrutador que não soube usar a ferramenta, ou foi o gestor. E aí, ó, eu vou explicar aqui, eu trouxe um fluxo para vocês, para a gente explicar um pouquinho como é que funciona a GUP por dentro e os outros ATS. Mas vou fazer uma pausa. Tô rápido demais, tá tranquilo, tá dando para entender, vocês estão curtindo? Só para eu saber aí se tá indo numa leva legal. Tô tentando ir aos poucos para todo mundo entender aqui como é que funciona normalmente os bastidores do recrutamento. Vão me falando nos comentários se vocês estão comigo, tá? E uma coisa, se a gente bater a meta de likes hoje 100 likes, depois a gente pode fazer um link no Zoom para eu tirar as dúvidas de vocês. Vocês topam? Se vocês quiserem, aí eu escuto a sua voz e tal, a gente faz o link no Zoom, e aí eu vou tirando suas dúvidas um pouquinho mais profunda, se a gente bater a meta de 100 likes. Combinado? Então vamos lá, deixa eu explicar como é que funciona então o processo na GUP. Normalmente, a gente tem a primeira coisa aqui, que é o gestor, ele faz o pedido ao RH para abrir a vaga e define o processo. Vamos lá, gente, que eu quero que vocês entendam uma coisa. Quem aqui já viu na GUP um bocado de etapa, um bocado de teste, um bocado de coisa para fazer e ficou desanimado? Vocês sabiam que não é a ferramenta GUP que define a quantidade de etapas do processo seletivo? Não é a ferramenta GUP que define qual tipo de etapa e teste vai ter? Não é a ferramenta GUP. Quem define isso é o gestor. Normalmente quem define isso é o recrutador. É o gestor com o recrutador, numa reunião que eles têm em conjunto, e eles definem. Ou seja, pode ter um processo seletivo que vai ter 4 etapas. Outro vai ter 8, outros vai ter 2, outro vai ter, sei lá, não sei quantas etapas. Mas quem define isso não é a ferramenta GUP, e sim o gestor aqui, junto com o RH, que define o pedido. Aí depois o que acontece? O RH vai lá e abre a vaga na GUP. E aí tem um ponto que é importante. A descrição que tem lá da vaga, da GUP, normalmente quem define, quem constrói é o recrutador, quem constrói junto com o gestor e tal. Beleza, ele foi lá, anunciou. E aí a gente passa para uma próxima etapa aqui, que é os candidatos se inscrevem na vaga. Aí os candidatos vão lá e se inscrevem na vaga. E aqui tem muito erro de vocês. Muitos de vocês aqui fazem um cadastro na GUP de uma forma desestruturada. A gente vai aprender isso lá no nosso curso gratuito Empresa 51 Dias. Podem ficar tranquilos. Todo mundo está inscrito, né? Porque lá vocês vão ver, vocês vão pegar o currículo que a gente vai mostrar lá no nosso curso gratuito do Empresa 51 Dias. Ctrl+C, Ctrl+V no site de vagas. É isso. Copiar e colar, tá? Vamos fazer isso. E muita gente não. Muita gente faz um currículo genérico. Faz uma descrição da GUP genérica. Aí bota a culpa na GUP. Mas se eu for olhar a GUP de vocês, vai estar uma bagunça, seus descarados. Vai estar cuspindo palavras-chave. Vai estar lá, tipo, eu era responsável por isso, isso e isso. Eu sei tais e tais ferramentas.
Pelo amor de Deus. Seus concorrentes vão falar a mesma coisa. Mesma coisa. Como é que você vai ser chamado para entrevista se você tá igual ao seu concorrente? Não vai. Desse jeito não vai. Então, muitas vezes a gente também tem que saber tem que assumir a nossa autorresponsabilidade. Tá? Vamos lá para o próximo tópico. Que aí depois que os candidatos se inscrevem, o RH escolhe quais pessoas serão chamadas para entrevista. E aqui, um ponto que é importante, tá? Nesse processo é importante que vocês entendam uma coisa. Você foi lá e se inscreveu na vaga. Vamos lá. A Gabi se inscreveu, a Kaliane se inscreveu, a Nath se inscreveu, a Rosa se inscreveu para a vaga. O que acontece quando vocês se inscrevem? Vários currículos entram na plataforma, vários currículos. A ordem que é colocada dentro da GUP de currículos para o recrutador olhar, quem define essa ordem, quem faz o ranqueamento, a ordenação, é um robô, é um algoritmo. É um algoritmo, tá? O algoritmo ele vai estar sempre deixando em ordem. Então, esqueçam aquilo de, tem que se inscrever assim que a vaga fechar, tem que a vaga abrir, eles olham só por ordem alfabética, eles olham só por... Não, o algoritmo ele ordena, ele ranqueia, com base na inteligência artificial deles. Depois que esses currículos são ordenados, o que acontece? Aí vem um recrutador com olhar humano e vai olhar o seu currículo, vai olhar o seu LinkedIn. Normalmente não vai olhar de 100 pessoas. Vai olhar dos 10 primeiros, dos 20 primeiros, mas não vai olhar até embaixo. Então a gente tem que entender isso. A gente tem que ter o cadastro da GUP que vai estar no topo. Aqui, ó, tá aqui, ó, até o ponto. A IA da GUP ordena os currículos. Então a IA vai estar lá ordenando, botando no topo. E aí depois disso, o recrutador vai lá e vai olhar. E aí tem lá o processo de responder testes, enfim, tem várias coisas dentro da GUP. Mas por que eu trouxe todos esses pontos aqui que eu queria até fazer uma pausa com vocês? Para vocês entenderem um pouquinho dos bastidores e entender que muitas vezes, beleza, esse é o fluxo que acontece. O gestor define as vagas, define a quantidade de etapas, o recrutador vai lá e avalia os currículos que estão no topo, aí a ordena, enfim, todo esse processo. E aí o que acontece normalmente? Vocês não recebem feedback, não é? Não recebem feedback aí que ajuda vocês e tal. Não foi a GUP, não foi a ferramenta GUP que não te deu feedback. Foi o recrutador que, infelizmente, não se organizou para te mandar um feedback. Rick, mas eu me inscrevi na GUP e automaticamente eu fui eliminado. Com certeza não foi o recrutador. Isso aí foi culpa da GUP. Não foi. Porque se você se inscreve numa vaga e automaticamente depois você recebe um e-mail negativo, quem programou para você receber um e-mail negativo foi um recrutador. O recrutador chegou lá e botou, se fulaninho falar que não tem carteira de motorista, elimina automaticamente fulaninho. Aí você vai lá e bota, não tenho carteira de motorista. Automaticamente a ferramenta vai lá e vai mandar um e-mail para você. Mas não foi a GUP, a ferramenta GUP que te eliminou. Foi uma definição de um RH, de um gestor, que colocou isso como filtro, para que vocês não passassem para próximas etapas. Então, a maioria das vezes, das críticas que vocês têm em relação à GUP, não deveria ser para a GUP, e sim para um recrutador que é desorganizado, para um gestor que pensou um bocado de etapa, para um recrutador que botou uma pergunta talvez preconceituosa na triagem da GUP, mas não para a ferramenta. E eu não tô ganhando nada da GUP para falar bem deles. Eu só quero trazer a verdade para vocês. Só trazer a verdade, porque tem muito influenciador que fica falando, esqueçam a GUP não funciona, esqueçam essas ferramentas, não funciona, foca só no LinkedIn. Mentira! Essas ferramentas funcionam. O LinkedIn também funciona. Para a gente conseguir emprego em até 51 dias, a gente tem que tentar tudo ao mesmo tempo. Não pode, eu só vou escolher o LinkedIn. Não. LinkedIn, GUP, Cato, Vagas.com, tudo, todas as estratégias. O objetivo é conseguir emprego rápido, não é vencer a GUP. Não é ser encontrado no LinkedIn. O objetivo é conseguir emprego rápido. Conseguir emprego, se possível, até 51 dias. Estamos entendido? E aí, me falem aí. Aí quando vocês falam assim, é muito burocrático, é desanimador. Quem definiu isso foi o gestor. Deixa eu ver aqui se tem mais dúvidas aqui. Para poder entender. Se vocês têm. O maior vilão é o vídeo de apresentação na GUP. Quem define se vai ter vídeo de apresentação não é a GUP. É um recrutador que define isso. Então, vamos botando aqui as dúvidas de vocês para eu poder ver, tá? Rick, algumas vagas a GUP mostra lá que não tem inscritos e mesmo assim não somos chamados. Por que isso acontece? Porque eles ainda estão esperando mais inscritos para poder chamar para entrevista, tá?
Mas esse robô faz a triagem pelas palavras-chave também, cara. Essa ordenação é importante que a gente entenda mais sobre as palavras-chave. Já fui chamado 2 vezes pela GUP em janeiro, com o mesmo esqueleto da GUP, mas não consegui a etapa final com gestores. Boa. O vídeo é obrigatório? Aí vai depender de como que cada gestor, cada recrutador definiu o processo, tá? Então vamos parar para pensar sempre que a gente tiver algum preconceito com a GUP, que a gente tiver algum ódio, a gente vai pensar, isso aqui eu tô com raiva talvez é da ferramenta em si, ou quem será que planejou isso aqui foi um recrutador e foi um gestor? Porque o que acontece hoje, infelizmente? Aí vocês me falam se vocês concordam ou não, tá? Bota concordo se você concordar. Infelizmente, a gente não tem uma boa formação de recrutadores e gestores no mercado brasileiro. Quem concorda com isso? A gente não tem uma boa formação. Não temos bons recrutadores, não temos bons RHs, não temos bons gestores que fazem entrevistas para poder fazer um processo empático, um processo humano, um processo que vai dar bons feedbacks para vocês. Vocês concordam com isso? Infelizmente, a gente não tem. A gente tem pessoas que recrutam que são mal qualificadas nesse aspecto. Não estou gerando ódio para eles, tá? Estou falando da qualificação, que muitos não estão preparados para fazer um processo humano e um processo empático. E aí, estou vendo a galera falando, concordo. Boa, que bom que vocês concordam. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas ficam se escondendo nas críticas da GUP. Pô, eu posso ser desorganizado aqui no processo, a culpa vai para a GUP mesmo. Eu posso mandar um e-mail genérico aqui, a culpa vai para a GUP mesmo. Eu posso fazer qualquer coisa no processo seletivo, a culpa vai para a ferramenta GUP mesmo. Então, eles tiram a própria responsabilidade que eles deveriam ter de olhar com cuidado para os processos seletivos e deixam a culpa na GUP. Então, é isso que normalmente acontece aqui quando a gente fala de GUP. Na maioria das vezes, de novo, não estou sendo pago para falar bem da GUP. Estou falando o que é, da minha vivência como recrutador. Para que a gente pare de divulgar ódio. Para que a gente comece a entender que muitas vezes a culpa foi nossa. Nossa culpa, que a gente não conseguiu fazer um bom cadastro na GUP. Muitas vezes a culpa foi do recrutador, que não se organizou. Muitas vezes a culpa foi do gestor, que botou lá um K de etapa, botou filtros preconceituosos. Mas normalmente a culpa não é da ferramenta GUP. Tá? Tá entendido? Só para poder saber se eu posso passar para o próximo talk. Eu tenho muito assunto. Esse é só um dos 5 que eu queria falar com vocês. Bota aí. Entendido, Rick? Quando vocês botam, eu vou trazer aqui até uma história do Ulisses, contando um pouquinho mais da experiência dele na GUP. Olha só, ele estava 1 ano sem ter resultado e ele foi aprovado na GUP em 31 dias. 31 dias ele foi aprovado na GUP. E olha o que ele fala. Não vou botar 39 minutos de papo, mas olha só um trecho da conversa que eu tive com ele. Gente, eu nunca fui chamado na GUP. Eu nunca fui. E aí, quando você começou lá a dar... eu assisti as aulas e eu fui realmente seguindo ali o passo a passo, que é importante a gente seguir o passo a passo, né? Daqui a pouco apareceu lá, o seu perfil foi selecionado pela GUP. Eu falei, como assim? Eu falei, gente, não é que o negócio funciona. E ó, se vocês forem aqui nos dedicados especialistas, vocês vão ver várias pessoas que foram aprovadas na GUP. E em outros sites de vagas também. A GUP é possível, gente, a gente vencer. Mas a gente precisa estudar. A gente não pode estar aqui só para dicasinha. De verdade, tem alguém que quer a dica maravilhosa, a dica mágica para poder vencer a GUP? O hackzinho para vencer a GUP? Comente eu quero para fazer um hackzinho da GUP. Ah, pelo amor de Deus. Mas não é hackzinho? Tem que estudar, tem que fazer conteúdo, tem que entender. Pô, Rick, mas não deveria ser assim. Eu concordo que não deveria ser assim hoje, no momento que vocês estão. Mas eu acho que tudo que eu passo aqui para vocês nas lives, vocês deveriam aprender na faculdade. Você quem concorda? Fala aí, concorde. Eu vou buscar alguma faculdade para dar uma aula para a galera sair da faculdade já sabendo como funciona o processo de recrutamento e seleção, pô. Como é que você é formado? Você tem sua formação, você tem seu MBA, você tem com seus cursos, mas você não sabe como funciona a GUP, você não sabe como funciona o LinkedIn, não sabe como passar na entrevista. Pô, isso é essencial para a carreira de vocês, gente. Tem que investir nesse conhecimento. É essencial, velho. É essencial. Por isso que muita gente fica tanto tempo desempregada. Porque ainda não dominou. Gostou do vídeo? Você conhece alguém que está buscando emprego já há muito tempo e precisa conseguir esse emprego em até 51 dias? Então compartilhe esse vídeo com ela. E aqui agora a gente vai deixar algumas sugestões de vídeos para você poder continuar assistindo tudo e conseguir o seu emprego em até 51 dias.